Olá, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, estamos examinando nesses últimos vídeos instruções dos Espíritos. E hoje, o Espírito Francisco Xavier deu uma mensagem na cidade de Bordeaux, em 1861, sobre o duelo. São questões que ele apresenta para reflexão. Ele inicia a questão do duelo, que certamente não existe mais, as leis não permitem, não é? A sociedade humana vem avançando celeremente, né? Estamos escapando já dessas situações extremas como o duelo, mas persistem ainda os sentimentos que nos levavam ao duelo e que nos trazem ainda consequências correlatas. Então ele começa sua mensagem, o Francisco Xavier, apresentando uma pergunta. Há duas situações. A pessoa que ofende, que causa um dano, e a pessoa que é ofendida, que foi lesado, que foi prejudicado. Então, uma primeira pergunta que ele introduz a sua mensagem é a seguinte: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige? Que juízo farão de mim se não a reclamar de quem me ofendeu? Que juízo farão de mim? Olha só, preocupado é com a opinião dos outros e não com a voz da consciência. Olha a dificuldade que reflete o estado de evolução do nosso mundo. E isto é comum na maior parte das pessoas encarnadas nesse planeta. Que juízo farão de mim? Isto vale para indivíduos e para comunidades, né? Aí, o Francisco Xavier dá a seguinte resposta a este questionamento, que certamente passa pela mente da maioria de nós. Que juízo farão de mim? E ele responde: os loucos como vós, homens atrasados, vos censurarão. Quer dizer, eu recuso a reparação, as pessoas atrasadas vão me recusar. Como assim você recusa? O sujeito te ofendeu. Você tem sangue de barata, aquela coisa toda que nós conhecemos. Ele prossegue: mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. É claro, onde está a verdadeira sabedoria? Na superação dos impulsos egoístas, nascidas do orgulho, do impulso animalizado, né, de defender territórios de natureza hoje psíquicas, psicológicas, onde eu me vejo perante uma comunidade de observadores como uma pessoa que eu quero ser admirado e respeitado. Então eu tenho que seguir as regras que os outros esperam de mim. Olha só, a sabedoria está em seguir aquilo que a minha consciência me diz que eu devo fazer. É o ponto de vista do espírito, e a outra é o ponto de vista do ego, levado pelo orgulho, pelo instinto de conservação, pela animalidade, pelo egoísmo, pela vaidade. E é daí que nasce a ideia do duelo, né?
Então, ele divide o texto dele em duas partes. Na verdade, três, mas em duas, porque ele oferece várias questões de análise para a pessoa que ofende, o ofensor. Vamos supor que nós somos o ofensor, ofendemos alguém. E depois análise, questões que nos levam a refletir para o caso de sermos ofendidos. Então, a posição do ofensor, questões a refletir, a posição do ofendido, questões a refletir. Aquele que ofende, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Nos sentimos ofendidos e desafiamos para o duelo. Como é que funcionava o duelo? Hoje não existe mais, não é? Funcionava assim, desafia para o duelo. Eu fui ofendido, né? E desafio aquele que me ofende para reparar os danos perante a observação do próximo, né? Lavar a honra, como se diz assim. Então, marca o duelo. O duelo é marcado para algumas horas depois, para alguns dias depois, de modo que há um intervalo de tempo entre marcar o duelo, a escolha das armas, a definição do local, do dia e do horário. Cada uma das pessoas envolvidas, o ofensor e o ofendido, escolhem um padrinho que estarão presentes como testemunhas. O testemunha do ofendido e o outro testemunha do ofensor. Ali estão, eles escolhem, os padrinhos definem por combinação com os seus apadrinhados as armas que serão utilizadas. Em comum acordo, chega o dia, estão lá os dois para fazer a barbaridade. Então, o Francisco Xavier, ele, nesse intervalo entre definir o duelo e a realização do duelo, há um intervalo de tempo. Então, ele oferece algumas reflexões para este período. Tá, o duelo está marcado, eu tenho que refletir. Primeira questão que ele oferece para pensar. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris vós se procedeis como cristãos? Segunda questão. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Terceira questão. Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Quarta questão a se refletir, nesse intervalo, entre combinar o duelo e a realização. Certamente o autor da ofensa, estamos aqui reflexões para aquele que ofendeu, tá certo? Certamente ao autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Ou seja, não seria melhor para aquele que ofendeu ir ao encontro do ofendido e mudar a situação, falar, olha, eu errei, reconheço, eu não devia ter feito isso e tal, vamos aqui, eu me desculpo com você e tal, vamos parar com esse negócio. O que é isso, essas questões nos levam? Foi marcado o duelo, enfim, aquela coisa toda. Ao atender estas questões, ou algumas dessas reflexões, o que se trata
no íntimo da pessoa que ofendeu. Aqui é a questão da pessoa que ofendeu. Trata-se do sacrifício. É o nosso sacrifício. Nós comentamos no vídeo passado a respeito do sacrifício. O que é o sacrifício? É o sacrifício do impulso que nós temos, que nos é natural, que nos é repetido, que nos é comum. É resistir a este impulso, vencê-lo às custas do esforço imenso, porque somos arrastados pelo orgulho, pelo costume, pelo egoísmo, pela animalidade que a gente está presente, que normalmente nos arrastaria. Eu não faço isso. Eu sacrifico aquele impulso, eu sacrifico o impulso de fazê-lo, não o faço. Este é o sacrifício. E o que resulta então? Eu avanço na escala do meu progresso espiritual. Porque verdadeiramente o que importa é eu avançar espiritualmente para o reino de Deus. O reino de Deus está escrito na consciência. Eu preciso seguir a minha consciência. Isto define o meu avanço espiritual. Encarnação após encarnação. Então, estas reflexões nos oferecem opções para, sacrificando aos impulsos que me são natural, para seguir a voz do egoísmo, eu não a sigo. Sigo a voz da consciência, é uma vitória. Agora a questão da pessoa que é ofendida. Alguém nos ofendeu, eu me senti ofendido, eu então desafio para o duelo, o ofensor aceita, marcou, fica naquela expectativa do duelo, daquele intervalo. Então Francisco Xavier traz a seguinte reflexão e algumas perguntas para refletir também. Olha só, primeiramente era o que ofende, não é? Eu agredi a pessoa, falei alguma coisa, ofendi, fiz uma coisa, que a pessoa me desafiou para o duelo, aceitei, etc. As reflexões. Agora, ofendido. Alguém me ofende e eu desafio para o duelo, etc. Então, nesse intervalo, o que acontece? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Aí as três reflexões que o Francisco de Assis, nesta mensagem, nos oferece, Francisco Xavier, nos oferece. Primeira questão para refletir. Para a pessoa que foi ofendida, refletir. Mas além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Essa é uma reflexão. Segunda, não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se for falso, cairia por si mesmo. E que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Qual que é mais contundente, mais grave? Derramar o sangue daquele que me ofendeu? Ou deixar a vida sepultar tudo isso? Suportar com paciência? Qual que é mais retumbante, né? E a terceira são reflexões. E a terceira, nós estamos naquela situação, fomos ofendidos, marcou o duelo, aquela coisa. Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança, no caso de o ofendido matar o ofensor, né? A triste satisfação quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Não tem como escapar. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação?
Então são reflexões profundas que nos levam a verificar se vamos continuar com aquela loucura. Isso vale para os dias de hoje. Não tem mais duelo de apresentar com armas para um atirar no outro, ou espada e tal. Não tem mais isso. Mas existe ainda o carregar das mágoas, carregar do rancor, do ódio, do desejo de vingança, da oportunidade de causar dano ao próximo, de carregar aquele inferno dentro da alma. Este sentimento permanece carregando nosso pensamento, tirando a nossa saúde, e levamos isso para o túmulo, para além da nossa vida encarnada, agora permanece do outro lado. E vamos continuar com isso na alma. É terrível a situação. Precisamos nos libertar disso. Então, Francisco Xavier nos oferece essas reflexões. Para quê? Para que nós acerenemos a nossa alma e venhamos a fazer nossas escolhas de acordo com a consciência, sacrificando aquele desejo de vingança, aquele impulso egoísta. Sacrifico isso, eu seguro a barra, e com isso eu vou me consolidando num passo mais acima na escala do progresso espiritual. Eu vou conquistando passo a passo, com esforço, com sacrifício interno meu, vencendo a opinião alheia, aquela coisa de querer parecer bom perante a vista, ao olhar do próximo, aquele jogo de aparências que é nada mais que hipocrisia. Nós não somos verdadeiros. Nós seguimos ditames que nos favoreçam pela vaidade ou por orgulho, por qualquer coisa assim, menos pela consciência. Daí o sacrifício que atendido a estas reflexões de Francisco Xavier, nos provocam a aplicar a nós o sacrifício. Ele termina na sua reflexão com um fecho. Olha só, o que fazer então? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Caridade, benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias. Olha aí a questão do que ofende, do que é ofendido. Indulgência para imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então aí está, desafios, né? Que o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, nos trazem para nos dar subsídios para vencer a nossa tendência egoísta, animalizada, que nos leva à vingança, à mágoa, o despeito, o rancor, o ódio, o desejo de vingança. Todas essas coisas que, por enquanto, ainda não são impulsos naturais. E o capítulo todo nos dá elementos para que venhamos a vencer esses arrastamentos através do sacrifício de nossos impulsos, que até hoje ainda nos são comuns. Escalando assim, passo a passo, a caminho do reino de Deus. Nós encerramos assim o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e no próximo vídeo daremos início ao capítulo 13, que trata do tema Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Até lá então, que Jesus nos ampare e abençoe.